Olá, bom dia, caros e caras, uma alegria, feliz 11 de agosto, feliz Dia da Advocacia, um prazer enorme tê-los aqui, virtualmente conectados, no mês da advocacia na ASP, nesse Dia do Advogado tão importante. Hoje temos uma programação muito especial, onde pensamos no papel da advocacia para uma sociedade mais justa, plural e democrática. Teremos a abertura com o tema Como os Advogados Salvaram o Mundo, com José Roberto de Castro Neves, querido professor. Das 11h30 a 13h, seguiremos com Direito de Família, Perspectivas da Família Contemporânea, com a Cibele Tucci, o Rodrigo da Cunha Pereira e a moderação da nossa presidente Viviane Girardi. Das 15h às 16h30, teremos o painel de Direito Penal, Atualidades e Futuro, com a querida Flávia Raal, doutor Alberto Zacarias Toron, com Antônio Cláudio Maris de Oliveira, moderado pela querida conselheira e diretora da ASP, Paula Lima Hipólito. E, no final do dia, um painel espetacular, digamos assim, com o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que vai abordar as garantias constitucionais, eleições e a importância da advocacia para a sociedade. O dia de hoje, como todo o mês da advocacia, a ASP se preocupou em enfatizar a importância do advogado e a importância do papel do advogado para a sociedade como um todo. Nós temos uma programação intensa que começou desde o dia 2 de agosto e vai até o final do mês. São mais de 20 eventos, webinars. Contaremos ainda com algumas experiências muito divertidas. Tivemos uma envolvendo música e a importância da escuta nas audiências. Teremos um sobre o law design, envolvendo a questão do desenho, da perspectiva do marketing para a advocacia. Teremos outro sobre o olfato, estamos trabalhando com 5 sentidos, com as regiões do Brasil. E ainda uma incrível live com o Cagé e a Viviane Girardi sobre planejamento estratégico e culinária, uma referência entre cozinha e planejamento estratégico dos escritórios. Enfim, acho que vai ser um mês bastante intenso. Eu convido a todos para visitarem o nosso site mêsdaadvocacia.asp.org.br, conferir a programação, que foi preparada com muito carinho para vocês. Ainda teremos oficinas para divulgação de melhorias de prática, hard skills, soft skills, falando bastante da questão do marketing também, essa inovação, essa mudança das nossas carreiras com a possibilidade de um marketing um pouco diferente para a carreira dos advogados. Convidá-los ainda, que estamos com as inscrições abertas por uma incrível pós-graduação em Direito Civil, em parceria com a Universidade de São Paulo. As inscrições estão abertas por mais 10 dias, então, por favor, vale a pena conferir a programação, conferir os professores e o conteúdo, que está muito interessante. Temos ainda, em breve, um curso de Direito Concorrencial e um curso de Direito Imobiliário, mas muito focado na prática, nos novos skills, aquilo que o jovem advogado e o advogado que quer se manter preparado e conectado com as atualidades merecem assistir. Enfim, essa seria o primeiro convite que eu gostaria de fazer a vocês, e não gostaria de perder tempo, senão para ouvir a estrela do dia, e também passar a palavra para a nossa presidente Viviane Girardi para fazer a abertura oficial desse dia tão importante. Viviane Girardi, a quem eu tenho a honra de servir como diretora cultural, é a primeira mulher advogada em 78 anos da Associação dos Advogados, é uma mulher com letras maiúsculas, com toda a força e com toda a doçura e sutileza que uma grande mulher e uma grande advogada devem ter. Motivo de muita honra para mim estar ao lado dela, não só hoje, mas nesse ano todo de serviço à advocacia. A Viviane é doutora em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Civil pela Universidade do Paraná, especialista em Direito Civil pela Universidade de Camerino, na Itália. Então, com essas palavras e com esse convite e com esse obrigado por estar ao meu lado hoje, Viviane, queria que você, enfim, a palavra é sua, o palco é seu para fazer aí as honras e a abertura em nome da associação. Muito obrigada.
Obrigada, Silvia. Eu, inicialmente, cumprimento o nosso palestrante de hoje, Dr. José Roberto de Castro Neves, a quem eu agradeço a presença, sempre muito gentil com a Associação dos Advogados de São Paulo, sempre nos atendendo em todos os nossos chamados. Então, desde já, eu aproveito para agradecê-lo. Dia 11 de agosto, o doutor José Roberto, que vai nos brindar depois com uma belíssima palestra de como os advogados salvaram o mundo, já nos dá um pouco, e é a perspectiva daquilo que nós vamos falar nesse mês todo da advocacia. Né? Como a doutora Silvia já explanou, nós temos uma programação bastante intensa para pensar o papel da advocacia na atualidade, do que nós queremos da advocacia e qual é o papel dela numa sociedade mais justa, mais plural e democrática. É preciso lembrar que 11 de agosto é o dia do advogado, é o dia da advogada. Então, aqui eu me dirijo aos nossos associados e às nossas associadas. A advocacia, que é uma profissão belíssima, uma profissão que tem assento constitucional, nós temos uma função relevante na sociedade, cabe ao advogado a defesa dos direitos e das garantias fundamentais. É preciso lembrar que uma sociedade que se quer contemporânea, uma sociedade que se quer emancipada, tem na sua Carta Constitucional, na garantia dos seus direitos e garantias fundamentais, o cerne daquilo que projeta para as gerações futuras o desenvolvimento não só do direito, mas o desenvolvimento também de uma sociedade. Nós sabemos que a nossa sociedade tem déficits enormes com várias parcelas da nossa população, e aqui eu dou ênfase a todo um movimento que nós temos visto, não só das mulheres em busca da igualdade, mas também das questões da diversidade, as questões raciais, as questões da igualdade de gênero, e de como a advocacia vem contribuindo e vem fazendo com o seu papel também no avanço dessas pautas. Por isso, eu gostaria aqui também de dar ênfase, vocês viram na abertura desse nosso vídeo, um chamado para um censo. A ASP está realizando um censo porque quer conhecer quem são os seus associados e as suas associadas e, com isso, poder direcionar práticas de maior inclusão, de maior diversidade e que são práticas, na verdade, rentes com o que se espera da advocacia no futuro. Nós sabemos que a advocacia está fortemente impactada pela tecnologia, há uma transformação gigante do que se chama da advocacia 4.0, a inovação é constante na nossa atividade. É preciso que nós nos preparemos sempre, e a ASP está preocupada com tudo isso, dar esse apoio e garantir à advocacia que essa transformação ocorra de maneira que a gente consiga manter a importância do nosso mistério, o significado do advogado, não só para o ordenamento jurídico, para a lide do judiciário, mas, sobretudo, como um ator social de extrema relevância e de extrema colaboração com uma sociedade que se quer mais justa, mais plural e mais democrática. Então, eu dou por aberto o nosso mês da advocacia. Eu agradeço aqui de maneira muito particular a minha diretora cultural, a Silvia, que realizou e colocou essa programação intensa no ar, com esforços brilhantes junto com a nossa equipe do Departamento Cultural e da nossa equipe de marketing, tudo voltado para transformar esse mês da advocacia num chamado, mas também para nos entusiasmar, para nos dar autoestima dessa profissão que é tão belíssima. É preciso que a nossa formação seja continuada, mas nós precisamos também manter a chama acesa da beleza que é essa nossa profissão. Se em 11 de agosto se comemora o Dia do Advogado, pela inauguração das universidades de Olinda e da nossa universidade aqui de São Paulo, é preciso dizer que hoje, o dia 11 de agosto, tem essa força também, nessa defesa que nós temos que ter e nessa vigilância que nós temos que ter com os valores da democracia, que se encontram até de uma certa maneira sendo discutidos, né, nesse momento da nossa história. Então, também a importância desse dia, nesse momento e nessa quadra em que vive o Brasil. E eu passo, então, de volta, dando abertura oficial, portanto, a esse evento. A doutora Silvia já falou da nossa programação intensa, e nós estamos aqui ansiosos para ouvir o nosso palestrante de hoje, que fala tão bem sobre literatura, sobre arte e sobre direito. Eu devolvo, assim, a palavra à Silvia para a continuidade dos trabalhos. Obrigada, Vivi. Como eu disse, a generosidade da nossa presidente transcende os limites esperados, né? O mês da advocacia é uma construção e uma participação dela, do conselho, da diretoria e da nossa equipe realmente que se esforçou bastante para colocar
toda essa grade em dia. Mas eu queria realmente dar as boas-vindas ao meu querido amigo José Roberto de Castro Neves, que do Rio de Janeiro nos fala, com saudades apertadas pela distância, mas só de vê-lo e falando para o Brasil todo nesse dia tão importante, fico muito honrada. José Roberto é advogado, mestre em Direito pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, doutor em Direito Civil pela UERJ, professor de Direito Civil na PUC e na FGV do Rio, presidente da editora da OAB Federal, autor de diversos livros, aliás, um dos maiores, se não o maior conhecedor de Shakespeare no Brasil. Tem um livro incrível que é Medida por Medida, o Direito por Shakespeare, O Mundo Pós-Pandemia, O Espelho Infiel. Tem um livro que eu adoro, que são Os Advogados Vão ao Cinema, com diversos amigos advogados comentando filmes, e tem um no forno, que eu tenho certeza que vai fazer um sucesso também, que é O Direito e a Música. Então, e hoje, né, escolhemos uma das obras, e que para mim uma que é espetacular, que é Como os Advogados Salvaram o Mundo, que é o tema dessa palestra, e que quando eu comecei a ler, e eu devorei esse livro muito rapidamente, né, falei, mas que presunção a nossa, né, achar que nós, advogados, podemos salvar o mundo, ou salvamos, de certa forma, a humanidade, né? E isso foi a escrita e todo o livro vai realmente cativando, e daí eu queria ouvir de vocês. E, aliás, só esqueci, ainda meu colega de comissão de juristas no Senado, na reforma da lei de arbitragem, lá em 2013, 2015, com a presidência do querido ministro Luiz Felipe Salomão, que muito me honra ter participado aos selados. Então, sem mais delongas e com efusiva alegria mesmo, passo a palavra para você. A apresentação é sua, a ASP é a sua casa, por favor. Então, primeiro, um bom dia a todos, um bom dia especial à Viviane, à Sílvia. É uma honra poder participar dessa comemoração, uma comemoração justa. A ASP, eu acho que é a maior associação de advogados do mundo, né? Eu, de fato, pertenço à ASP, participo da ASP sempre que me chamam, porque é um barato contribuir para uma associação tão preocupada com os valores bons, os bons conceitos que devem, de fato, nortear a advocacia. A nossa presidente fez um belíssimo discurso e ela não esqueceu de falar que a gente comemora esse dia de hoje por conta da educação, né? Porque foi o dia que as universidades, finalmente, né, um pouco atrasado, inclusive, mas, enfim, as universidades de direito foram abertas no Brasil, e é um dia fundamental, portanto, e o que a gente vive hoje é muito relacionado a essa falta de educação, não é? De uma forma ampla. Então, é justo que a gente comemore hoje e tenha presente o que a gente está comemorando aqui, que é o início do estudo do direito no Brasil. Tá? Bom, eu queria já começar a falar desse trabalho. Foi um estudo muito divertido para mim, muito interessante, muito rico, sobre a história da advocacia. E eu acabei percebendo um aspecto muito interessante da nossa profissão, da necessidade de haver a liberdade, de haver um Estado de direito justo, bom, para que a advocacia possa florescer. Eu preparei uma apresentação que eu vou passar para vocês. Está aqui? Vocês estão vendo aqui? Eu espero que sim. E, basicamente, esse é o tema da nossa conversa de hoje, como os advogados salvaram o mundo. Na verdade, eu queria começar citando Shakespeare, que eu realmente gosto bastante, e tem uma frase que é muito conhecida do Henrique VI, né? Que é aquela que diz que a primeira coisa a fazer é matar todos os advogados. Como eu gosto muito de Shakespeare, eu recebo camiseta, bottom, caneca, caneta, tudo, ou me mandam uma coisa com essa frase, né? E o Shakespeare, de fato, era um crítico, muitas vezes, ao judiciário de uma forma geral, ao direito. Mas nessa frase, isso é uma coisa interessante até para o advogado perceber, nesse momento ele está elogiando a advocacia. Porque essa frase ela é dita por um açougueiro, Dick, que está participando de um conluio para tomar o poder. Então, estão reunidos ali os insurrectos que querem tomar o poder, e aí um diz, a primeira coisa que eles têm que fazer é matar os advogados.
que na verdade, ele está dizendo ali? Que se você deseja o caos, se você quer tomar o poder, quer ter o controle da situação, a primeira coisa a fazer é exatamente eliminar aqueles que são os bastiões do Estado de Direito, que são os advogados. Então, aqui, nessa frase, ela colocada no seu contexto real e não tirada, né, não examinada isoladamente, é, na verdade, um elogio aos advogados, porque está a se dizer, sem eles é o caos. Né? Uma coisa interessante, e um pouco que a Viviane falou, nessa introdução que ela fez, é que, na verdade, a gente tem que imaginar que o direito tem um propósito muito específico de garantir a ordem social. Né? Eu botei aqui, indicar como as pessoas têm que proceder, julgar um determinado litígio, punir transgressões ao ordenamento jurídico, essa é a função do direito. É uma ordem, né, ditada pelo Estado. Essa ordem ela vai existir tanto num Estado autoritário como num Estado democrático, num Estado livre. Vai haver uma ordem. Nas ditaduras existe uma ordem, né, também. Então, o direito por si só, a regra jurídica por si só, não é uma garantia da liberdade. Existem ordens de estados em que não há nenhuma liberdade, não há nenhum direito de expressão, né? E, no entanto, existe um direito. Isso é importante para a gente verificar que o direito e a advocacia são coisas muito diferentes. Né? Uma coisa que nós estudamos na faculdade, direito, né? A advocacia, não. A advocacia, a gente aprende vendo os advogados mais antigos, né, trabalhando, é uma coisa mais prática, é uma profissão que demanda mesmo essa situação do dia a dia, sentindo uma dificuldade de um cliente, querendo ajudar alguém. A advocacia é essa proteção aos interesses de alguém, que não tem nada a ver com o direito. Você não estuda advocacia, você estuda direito. Então, o advogado é essa pessoa que conhece o direito e que se dedica a proteger alguém, né, com alguma questão que ele tem, alguma dúvida que ele tem. E aí é que surge uma coisa muito interessante que eu queria refletir com vocês. É que a defesa de uma pessoa, proteger alguém de verdade, só é possível num Estado justo e livre. Né? Só é possível em que um lugar onde o cidadão ele tem isonomia de tratamento, é respeitado com dignidade. Se não é assim, o advogado ele não consegue trabalhar, ele não consegue defender o seu cliente. E aí é que a história é interessante, que ao longo do caminho do homem, né, nesse mundo, os primeiros que observaram a tirania, um Estado autoritário, injusto, foram exatamente esses que se dedicavam a defender alguém, porque eles percebiam que esse trabalho deles não era possível. Né? Eu faço uma brincadeira, a gente vai ter arquiteto num Estado sem liberdade, você vai ter, eventualmente, músico, médico, mas nós, advogados, nós respiramos a liberdade. Nós respiramos essa ordem liberal que permite que a gente exerça a nossa profissão. Sem liberdade, a gente não serve de nada, a gente está totalmente tolhido. Né? Então, historicamente, os advogados foram aqueles que lideraram todo e qualquer movimento contra a tirania, porque eles percebiam que, no mundo sem liberdade, eles não tinham nenhuma valia. E aí, falando um pouco da origem da advocacia, e aí, rapidamente, quer dizer, na Grécia antiga, na Grécia clássica, naquele período, né, as pessoas tinham que se defender, se imaginava que aquilo fazia parte, né, da cidadania, então não havia exatamente um advogado. Né? Com a queda é óbvio que você tinha jurisconsultos em Roma, né, mas a advocacia mesmo, né, ela vai surgir depois. A profissão de advogado, como a gente conhece hoje. Na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, né, você não tinha uma advocacia porque a ideia era de que ninguém podia julgar ninguém. Eu citei até o Evangelho aqui de São Mateus, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Né? Como também não tinha um Estado muito claro, os julgamentos eram julgamentos de ordalhos, eram julgamentos divinos. Né? O sujeito queimava a mão,
esperava 3 dias, se tivesse a marca do ferro, ele era culpado, se não tivesse, Deus havia dito que ele era inocente. Então, é uma sociedade que não tinha advogado, até porque não tinha um direito muito claro naquele momento. O que vai acontecer de muito interessante é que, por volta do ano 1000, são descobertos os chamados livros romanos, que eram os livros de direito romano que tinham ficado um pouco esquecidos, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque, bom, a gente sabe, né, o Império Romano do Ocidente ele cai por volta de 400 alguma coisa, com as invasões bárbaras, os intelectuais, muitos escaparam, né, para Constantinopla, né? Lá, Justiniano manda fazer, em 526, o Corpus Juris Civis, o Triboniano faz uma compilação do direito romano, mas essa compilação, que é em latim, ficou esquecida num mundo em que se falava grego. E, no Ocidente, como não tinha um poder estabelecido, esse direito foi esquecido. Não se falou de direito romano durante alguns séculos. E, de repente, o homem descobre aqueles livros e começa a estudar. E percebe que havia conceitos altamente sofisticados. Prescrição, por exemplo, que era desconhecido. Mas isso, a ideia de posse, que é uma ideia que os romanos tinham, que ficou esquecida, uma série de questões, né? E era um direito universal, que era uma outra coisa importante também, né? Porque o romano tinha que aplicar o mesmo direito da Inglaterra até a Síria, né? Isso era um direito universal, não era um direito particular em determinado lugar. Um tema muito importante na história nossa do direito foi a briga pelas investiduras. O que aconteceu, em suma, é que o Gregório VII, que foi um grande papa, ele começou a discutir quem teria o poder de indicar os padres que davam o sermão. A gente, hoje, né, tem WhatsApp, telefone, né, as pessoas se comunicam de uma forma muito fácil, mas isso, evidentemente, não acontecia na Idade Média, não tinha nem cidade direito. E quem fazia a comunicação com o povo eram os padres, porque uma coisa que as pessoas faziam era ir à igreja no domingo. Pois bem, então eles iam à igreja no domingo e o padre falava. Então, escolher quem era o padre era muito importante politicamente. E quem fazia isso era o chefe local, o senhor local, e não era a igreja que escolhia o padre. E aí o Gregório VII muda isso e faz uma grande discussão, que é a famosa questão das investiduras. O Henrique IV, que era o imperador do Império Sacro Romano, ele briga com isso, tem uma grande discussão, é a famosa história que ele é obrigado, ele é excomungado, né, e ele é obrigado a ir a Canossa, que é um castelo que fica na Toscana, e fica lá para pedir perdão, né, e finalmente o Papa perdoa. Esse castelo era de uma condessa, a condessa Matilda da Toscana, que era uma das mulheres mais extraordinárias da Idade Média, e inteligentíssima e tal. Essa condessa, olha só como é que o direito tem a ver com a força das mulheres, né? Essa condessa, estimulada pelo Gregório, resolve fazer, na região dela, um lugar onde se estudariam esses livros romanos. O que a igreja percebeu? A igreja percebeu que ela não tinha exército. Então, numa briga de força, ela não ia bem. Mas ela poderia, entretanto, ir bem numa discussão conceitual, razoável, uma discussão onde fosse adotada uma regra jurídica. E, a partir daí, ele estimulou o ensino do direito. E as pessoas se reúnem em Bolonha, né, e criam, então, a primeira universidade do Ocidente, estabelecida por uma mulher, né, para estudar os livros romanos. Né? Então, foi uma grande revolução em termos de estudo, né, de ensinamento, né, que é uma história linda, e a partir daí, então, o direito começa a ser estudado. É a primeira matéria que é estudada, a primeira universidade, como eu disse, do Ocidente. Né? Era o poder pelo conhecimento. E tem um aspecto muito interessante do direito social, que é assim até hoje, que o direito permite uma ascensão social pelo estudo, pelo esforço particular. Né? Quantas pessoas no nosso mundo, até hoje aqui no Brasil, têm uma origem humilde, uma vida difícil, mas estudam e passam por um concurso, prosperam na advocacia. Isso é, o direito permite esse caminho pelo esforço individual. E foi assim na Idade Média também. Então, pessoas de uma origem mais simples, não eram nobres, mas eles estudavam e, a partir daí, eles ascendiam. Né? Então, a igreja abraçou o direito canônico, né? Avançou muito, e essa burocratização foi importante naquele momento. 1215 é um ano muito interessante, porque tem dois fatores fundamentais na história da evolução jurídica que acontecem. O mais conhecido, possivelmente, é a Magna Carta. A Magna Carta, embora assinada na Inglaterra, como a gente sabe, né, o acordo
João Sem Terra, né, o rei inglês, com os barões dele, que limitam o poder do rei, é um marco no direito constitucional. E naquele evento, lá em Ruimer, que era um pouco abaixo no Thames ainda, né, em Londres, havia vários professores e pessoas que haviam estudado em Bolonha. E Bolonha ensinava para todo mundo. Então, uma coisa interessante que Bolonha, que eu acabei não falando, mas que é a seguinte: eles acreditavam, e durante muito tempo foi assim, que a universidade deveria estar longe dos grandes centros, porque, assim, as pessoas podiam respirar, as pessoas podiam aprender outras coisas. Se estivessem do lado do grande centro, né, haveria uma censura, haveria um controle maior. Então, quando a primeira universidade é feita em Bolonha Docet, né, Bolonha ensina, isso foi muito importante porque não estava nem em Roma, né, ou em Milão, ou numa outra cidade centro de poder, mas um lugar livre para que o estudo pudesse florescer. E esse mesmo conceito foi usado em Oxford, né, em 1817, em Cambridge, em 1215, também em Portugal, né, porque a universidade não é em Lisboa, também, em Salamanca também, né, em Palência, enfim, as universidades na Espanha. A única exceção é Paris, porque Paris como a gente sabe, é uma cidade coxinha, era muito ligada à igreja. Mas as outras universidades todas, Heidelberg, Wittenberg, todas eram fora dos grandes centros. E isso foi, vejam vocês, um argumento utilizado no Brasil quando, em 1826, se criou a universidade em Recife, né, em Olinda, e em São Paulo, que não era a capital também, o que foi muito bom, né? Enfim, mas aí, e a outra coisa que acontece em 2015 é a proibição pela própria igreja desses julgamentos de ordalhos. Isso é, cria-se uma racionalização do direito, né? O direito não é mais uma obra divina, é uma obra do homem que vai refletir e, com base nas regras, chegar a um veredito que seja racional, que seja explicável e fundamentado. E aí, os grandes pessoas da igreja, e a gente está falando ainda da Idade Média, a igreja tinha um monopólio, né, do pensamento, tratam sobre direito, né? O Tomás de Aquino, por exemplo, o racionalismo no estabelecimento das leis, né? E eu colocando aqui que no século XIII, portanto, 1800 alguma coisa, os conselheiros de todos os reis, né, vinham de Bolonha, porque se entendeu que o direito era um caminho, era uma ferramenta importante, né? A ideia dos pró-julgadores de adjornar, de trazer mais para o dia a dia o direito romano, que é uma matéria também bastante interessante. Bom, aí que surgem os advogados de verdade, né? Mais ou menos na mesma época, na França e na Inglaterra. Na França, em 1320, é o ano da fundação, 1327 é o ano da fundação da Ordem dos Advogados Franceses, né? O chefe, né, o líder, segurava um bastão, e, portanto, era o bâtonnier, e daí vem esse nome. Então, eles criaram um modelo para você virar advogado. E, em 1320, a ideia dos Inns of the Court, que vocês sabem, são 4 escolas, digamos assim, irmandades, né, fraternidades, um conceito bem medieval, que até hoje vigora em Londres. Então, você estuda uma coisa e depois você vai para o Inns of the Court, onde você vai viver lá ao lado dos advogados. A profissão da advocacia é muito prática, você vê como é que eles atuam, você faz direito, mas advogado mesmo você vai virar quando você passa um termo nas Inns. E assim até hoje. Bom, aí vocês viram como é que o advogado foi importante. A gente falou, né, a igreja, a gente sabe, tinha um monopólio, tinha uma força absurda, né? E, obviamente, né, esse poder sem oposição costuma levar a excessos. E havia, de fato, muitos excessos da igreja, na compra de indulgência, o clero vivia de uma forma nababesca, e havia, portanto, começou a haver pessoas que se incomodavam com isso, né? O primeiro grande nome foi um advogado chamado John Wycliffe, né? E ele defendia esse absurdo da igreja. Ele acabou morto, né? Mas foi uma voz importante. O que aconteceu com Wycliffe naquela época é que ele não tinha ainda ao seu lado a imprensa. Então, ele não conseguia transmitir com muita força as suas ideias. Diferente do que aconteceu um pouco depois com o Martinho Lutero, que em 1517, como a gente sabe, né, ele, que era um padre também, né, ele coloca, ele arrola no dia dos finados, né, em frente a essa igreja de Wittenberg, as 95 teses dele. Essas teses são, na verdade, um libelo contra a igreja, né? E acusa a igreja, ele lamenta que a igreja cometa excesso e propõe uma coisa diferente.
Mas, veja, o Lutero era um estudante de direito também. Ele estudou direito, portanto. Então, o raciocínio dele era jurídico. E tem uma coisa bastante interessante, que tem a ver, claro, com a nossa profissão, porque todo o argumento dele, toda a fundamentação dele parte de uma interpretação da Bíblia. Naquela época, né, se você queria ser perdoado, você tinha que comprar as indulgências, né? Você tinha que pagar alguma coisa. Essa é uma ideia doida, isso financiava a vida do clero, financiava as igrejas, as construções. O Martim Lutero pega um Salmo 71, cuja redação é: na tua justiça obteria a libertação, e passa então a interpretar, para dizer o seguinte: olha só, eu não me livro do pecado necessariamente pagando alguma coisa. O pecado, eu tiro o pecado de mim se eu tenho, de fato, um arrependimento justo, honesto. E esse perdão é que vai me liberar, o perdão divino. Então, isso gera uma grande revolução. Ele é levado a julgamento em Worms, é um julgamento lindíssimo, né? Ele não aceita ser julgado, depois ele se esconde, ele traduz a Bíblia para o alemão vulgar, enfim, mas é um advogado e, por um tema jurídico, ele salva. Muito mais advogado que ele ainda é o João Calvino. Esse que contemporâneo, né? Era um francês que foi para Genebra, e ele ele cria um manual, é quase um código, né, da instrução cristã. Ele era advogado praticante também, e também faz essa ruptura, essa reforma da igreja, exatamente advogados que viam naquela atuação da igreja, naquele momento histórico, claro, excessos, né? E tanto o Calvino quanto o Lutero se valeram da imprensa, que foi uma grande revolução, né? Porque eles conseguiam imprimir aquilo que eles diziam e explanar aquilo para mais pessoas. E aqui, de novo, os advogados fazendo a diferença nessa guerra complexa, né, de religiões que havia na Europa, né, porque a partir do momento em que Lutero e Calvino, enfim, eles denunciaram isso, vários líderes também se aproveitaram até politicamente, a própria Inglaterra, né, o Henrique VIII, ele rompe com a igreja, cria o anglicanismo, enfim, a Europa passou a ser um campo de guerra religioso. E essas guerras são extintas em 1555, em primeiro momento, né, que era a ideia de que cada reinado tinha o seu soberano, então, que dizia a religião, que foi um acordo de advogados, mas principalmente em 1648, com o primeiro grande encontro diplomático da história, que foi a Paz de Westfália. Em Westfália, então, se reuniram vários representantes de inúmeros lugares, e o que é interessante, se a gente estudar esse encontro, é que eram todos eles formados em direito. Estabeleceram, então, um modelo jurídico e aí criaram a ordem do mundo, né? O Kissinger diz que essa Paz de Westfália é, de fato, o grande momento em que se estabelece a ordem mundial, porque é onde se cria o direito internacional. A igualdade entre os Estados, que não tinha mais o Estado menor, o Estado maior, todos os Estados eram iguais, a não interferência da Igreja, criaram países, a Holanda, todos foram criados, Suíça, criados nesse momento, e uma criação de advogados que estabeleceram a ordem mundial, né? Aí vai ter um outro momento interessantíssimo, no tema da história da advocacia, que é a morte a Revolução Gloriosa e a morte do Carlos Stuart. Pois bem, o que aconteceu na Inglaterra, e eu já estou para a Inglaterra um pouco depois, é que os ingleses, a gente sabe, né, eles tinham uma tradição mais liberal. Aquela ilhota lá permitiu isso, inclusive a tradição do teatro, tinha uma liberdade diferente. Pois bem, a dinastia, né, dos Tudor, ela morre com a Elizabeth I, e o primo dela, enfim, acaba assumindo, que vem da Escócia, os Stuart. Primeiro Jaime, e depois o filho dele, o Carlos. Os Stuart tinham uma cabeça absolutista e não se enquadravam, né, com a ideia da Inglaterra. E houve, então, uma revolução puritana, levada adiante por advogados. O líder maior dessa revolução, o Cromwell, era advogado que praticante, e o da corte. E ele toma o poder naquele momento e promove um julgamento do rei. E é interessante esse julgamento porque o rei diz, olha, na época a ideia era trair o rei. E ele diz, mas como é que eu posso trair o rei? Como é que eu posso trair a mim mesmo? Né? The king can do no wrong. Como é que eu posso trair? E aí o Cromwell, né, os amigos de todos os advogados, dão uma interpretação, dizendo, o king aqui não é a pessoa do rei, o king é uma coisa figurativa. Né? Enfim, aí consegue, então, enforcam o rei muito antes
aliás, a decapitação do rei, muito antes, mais de 100 anos antes da Revolução Francesa. Né? E quando há o retorno, na Revolução Gloriosa, todas feitas com vários advogados, todos os advogados que organizam isso, eles estabelecem uma série de regras importantes também que a gente fala hoje. Gastos públicos, a autonomia dos tribunais, a separação do poder, todos os modelos estabelecidos por advogados. E aí eu vou chegar num outro tema que talvez seja um dos mais expressivos também da importância do advogado na história da civilização, que é a Revolução Americana. Os Estados Unidos, a gente sabe, né? Ela foi formada inicialmente por puritanos, que foram da Inglaterra, né? Para escapar de perseguições religiosas para os Estados Unidos, né? E aquela população era esquecida lá. Isso é uma coisa muito diferente dos Estados Unidos para o resto da América, é que como ali você não tinha uma plantação, uma exploração, não tinha ouro, pelo menos não naquele primeiro momento, eles deixaram aquele povo fazer o que bem quisesse, inclusive estudar, abrir escolas, universidades, né? Isso foi muito diferente do resto da América e eles se beneficiaram muito disso. Então, eles queriam ter representações, a lei do selo é um dos temas, e aquele grupo de advogados, havia nos Estados Unidos, antes da Revolução, 9 universidades, 9 faculdades de direito. Então, eles estudavam, havia uma elite de advogados ali. Então, eles, indignados com a atuação do rei, eles então estabelecem essa revolução, eles tiram o rei. É interessante que todas as pessoas envolvidas na Revolução Americana, os líderes da Revolução Americana, eram todos eles advogados e advogados praticantes. A única exceção era o Washington, claro, e o Washington era um general, porque você precisava expulsar, e o Washington é uma figura, assim, sabe, muito curiosa, porque ele era muito alto, ele tinha 1,93 m, para aquela época era uma altura realmente fora do padrão, ainda hoje é uma pessoa muito alta, mas mais do que isso, o Washington não tinha dente, então ele não ria nunca, ele era um cara muito taciturno, muito fechado. E aqueles advogados todos que organizaram a história. A primeira é a Declaração de Independência, né, em 1776, que traz conceitos lindos, né? Todos os homens foram criados iguais, olha que beleza, né? pelo Thomas Jefferson. E depois a própria Constituição, uma organização feita por um advogado, James Madison. O Madison tinha 1,60 m e poucos, então vocês imaginam o Washington conversando com o James Madison. O James Madison, a seguida, depois ele foi ser presidente dos Estados Unidos. Então, uma sociedade que admite um homem franzino, pequeno, ser presidente, é porque claramente ele entendia que o importante naquela sociedade era a capacidade intelectual da pessoa, o que ele podia de fato fazer. A Declaração da Independência é um dos textos mais bonitos, né? É um texto em que a literatura e o direito se mesclam de uma forma lindíssima. Né? Então, traz conceitos filosóficos, mas coloca numa linguagem jurídica. Então, considerando essas verdades como evidentes, todos os homens são criados iguais. Olha que beleza isso, né? Direitos inalienáveis e a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Vocês sabem que esse é a procura da felicidade, é um tema que já me poupou muitas sessões de terapia, porque eu tenho filhos, evidentemente, e a gente, claro, que quer que os nossos filhos sejam felizes, né? Mas o americano aqui, né, o Jefferson, ele percebeu que a gente não pode garantir que a pessoa seja feliz, né? Nenhum Estado pode fazer isso. O que o Estado pode fazer, e nós pais, e para as pessoas que a gente ama, o que a gente pode fazer é oferecer as condições para que a pessoa seja feliz, né? E é isso que o Estado pretende fazer. A Constituição Americana, vocês sabem, foi a primeira Constituição dessa natureza e está em vigor até hoje, né? Então, é uma obra lindíssima, feita por advogados e que criou modelos que são copiados por todo mundo. Né? Olha que conceitos bonitos que a Constituição americana traz, né? Justiça, tranquilidade, todos os conceitos que a Viviane mencionou, bem-estar, são ideias relevantíssimas, essas tratadas por advogados estabelecidas lá em 1787. Né? A separação dos poderes, o governo do povo, né? Então todos eles, Adams, Jefferson, Madison, Hamilton, o Jay, todos eles advogados. Então, foi uma revolução feita por advogados, de fato. A Revolução Francesa, mesma coisa. A Revolução Francesa aconteceu um pouco depois. Então, uma história que é interessante, que é o seguinte, os franceses odiavam os ingleses, evidentemente. Né? Então, eles queriam muito que os ingleses perdessem a guerra contra os Estados Unidos, né? Contra aquele povo que queria liberdade, e mandaram reforços, né? O Lafayette, mandaram brigar lá. Esses guardas, né, esse contingente
de soldados franceses que chegou nos Estados Unidos, lutou ao lado dos americanos, e quando ele volta para a França, ele diz, bom, a gente lutou lá pela liberdade, e aqui? O que a gente tem aqui? O que funciona aqui? E havia exatamente o contrário. Você tinha uma sociedade muito injusta, muito defasada, né? A França, na época da Revolução, você tinha 25 milhões de pessoas, uns 100 mil nobres que não trabalhavam, não faziam nada e ganhavam dinheiro dos impostos e viviam uma vida também riquíssima, o clero, que também eram uns 300 mil que viviam muito bem, e o resto era o terceiro Estado, que tinha todo o esforço, enfim, uma sociedade muito injusta, e que também não estava certo. Eu botei aqui a lettre de cachet, que eram aquelas regras, né, aquelas normas que você só preenchia o nome, né, dado pelo rei para prender alguma pessoa, então era um modelo muito defasado. E aí tem toda a questão da Revolução Francesa, inicialmente a convocação dos Estados Gerais, e todas feitas também por advogados. Tudo feito por advogado com a ideia de criar essa igualdade, essa liberdade entre as pessoas, né? Que também é um conceito levado adiante. Na Revolução Francesa, todos eles, Brissot, que hoje é advogado, Robespierre, Danton, Saint-Just, todos advogados praticantes, né? Quando tem o julgamento do Luís XIV, né? O Saint-Just diz, ninguém pode reinar inocentemente, e aí acabam mandando ele para a guilhotina, né? E aí tem a suspensão da Constituição, e a gente sabe, né, que sobreveio o terror até que um general acabou tomando o poder. Obviamente, a coisa perdeu um pouco o controle. Mas também, na França, era uma situação diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era um greenfield, não tinha nada. E na França havia uma sociedade já estabelecida de muitos anos, né? Mas o general, por outro lado, né, percebia a importância de estabelecer uma regra jurídica, e ele faz um monumento, né, do direito civil, que é o Código de 14, né, o Código de 1804, né, enfim, que tenta dar essa segurança jurídica, o que foi, de fato, muito importante. E aí, uma série de grandes juristas também que auxiliaram. Essa Revolução Francesa, principalmente, criou a ideia de vários códigos civis, e essa ideia de liberdade, que era uma ideia muito bonita, de novo, criada e estabelecida a partir de advogados, ela espraiou e chegou aqui na América Latina também, nós, né, uma Espanha muito fragilizada, e o que permitiu que a gente obtivesse finalmente a nossa liberdade aqui. Na América Latina, na América do Sul inteira, não havia, né, infelizmente, né, universidades. No Brasil não havia universidade, né? Não havia faculdade de direito. Então, a elite intelectual eram militares, né, das escolas militares, e o clero também. Então, essa é a razão pela qual Olinda, né, que tinha lá uma escola de padres, né, o seminário de Olinda, é que foi um lugar onde as ideias revolucionárias foram muito, muito fortes, por essa razão, porque era o único lugar onde havia esse tipo de estudo, né? Então, todos os países foram libertados na América do Sul, né? Argentina, Chile, Venezuela, por militares, né? Então, não havia a importância dessa ideia de democracia aqui. E é o que eu estava dizendo a vocês, né? A gente não tinha universidade no Brasil, quando, em 1822, a gente se libertou dos portugueses. Isso nos atrasou de uma certa forma. E aí, falando um pouco do Brasil, uma história interessante, e vou falar um pouco de São Paulo, porque o primeiro ouvidor-geral da colônia, no Brasil, que veio para cá em 1549, foi esse Pero Borges. Tá? Esse Pero Borges tinha sido condenado, por vocês, por corrupção. Ele tinha embolsado o dinheiro de uma ponte em Portugal. E aí ele tinha amigos, e os amigos disseram, olha, cara, aqui você vai mal, mas que tal você ir para o Brasil? Era uma forma de proteger o sujeito. Ele veio ao Brasil. E nesse barco... E uma coisa importante, o Pero Borges era advogado. Tá? Ele tinha se formado em Coimbra, ele era advogado. Muito bem, quem veio com ele, no mesmo barco, foi um outro advogado, um advogado que foi recusado para ser professor, porque ele era gago, mas que tinha se transformado em jesuíta, tinha pego a batina, que era o Manuel da Nóbrega. O Manuel da Nóbrega vai com o Pero Borges e chega em Salvador. O Manuel da Nóbrega, advogado, um cara extraordinário, vocês sabem, ele traduz a Bíblia para o Tupi-Guarani para poder passar para os nativos, né? E ele vai muito bem até que o Brasil chega o primeiro bispo, que era o chamado Pero Sardina. Esse cara acabou sendo comido por índios, tá? Enfim, virou comida de índio. E o Pero, quando chega lá, não se dá com o Manuel da Nóbrega. Eles não se bicam, nenhum dos dois.
o bispo era cheio, gostava de simplicidade, e o Manuel era um cara mais simples. Ele critica a forma de catequização do Manuel. E o Manuel resolve andando pelo meio do Brasil, invade o sertão. Invade o sertão e chega num planalto muito bonito, onde ele resolve fazer uma cidade, homenageando, como a gente sabe, o santo que pregou, né, o que foi também atrás dos gentios para poder catequizar, que é São Paulo. Então, São Paulo, ela nasce, na verdade, de uma briga de advogados, porque o Pedro Sardinha, esse bispo, também era advogado. Então, os advogados brigam e São Paulo, então, é criada. A Inconfidência Mineira, que foi um momento também importante na nossa história, todos os advogados, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e José de Alvarenga, poetas também, todos eles tinham estudado em Coimbra, porque não tinha universidade no Brasil, e voltaram com essas ideias. E na repressão, que era o bispo de Barbacena, tinha sido a sala deles na faculdade, em Coimbra. Todos eles eram advogados. A Revolução Pernambucana, que foi um momento interessante, até porque foi a primeira Constituição feita no Brasil, pelo Antônio Carlos de Andrada, que também era advogado, né? Então, esses movimentos do Brasil de emancipação, todos eles foram liderados por advogado. O Zé Bonifácio, que é o patriarca, formado, ele adorava geologia, mas ele formado em direito, né? Enfim, então, os advogados na história do Brasil tiveram uma posição realmente muito importante, e essa criação dos cursos jurídicos de 27, que é o que nós comemoramos hoje. E o que é a diferença das Américas? Eu estou terminando já. A diferença das Américas talvez possa ser explicada pela força dos advogados, né? Havia advogados que já tinham sido formados lá, um número muito maior de advogados, e isso acabou dando aos Estados Unidos uma massa crítica muito mais forte do que aqui, que a gente acabou sendo liberado pelo filho do rei, né? E aí tem exemplos na história extraordinários de advogados que fizeram muita diferença. O Gandhi, como você sabe, ele era advogado, né? Ele nasceu na Índia, ele vai estudar em Londres, depois vai para a África do Sul, ele se ira, né, contra as injustiças, as desigualdades, depois tem um papel fundamental, que é de não agressão, e acaba garantindo a liberdade da Índia. O Mandela é um outro, e o Mandela tem um outro exemplo. O Mandela foi o primeiro escritório de negros na África do Sul, foi dele, e ele vai preso, como a gente sabe há muito tempo, mas quando ele volta, ele, ao invés de querer retaliar e a vingança, ao contrário, ele prega a união, e isso que permitiu que a África do Sul ficasse bem. E o Fidel, outro advogado também, formado em direito também, enfim, ainda que você possa discutir um pouco o caminho que Cuba teve, a verdade é que havia lá o Fulgêncio Batista, um modelo também muito injusto que Fidel brigou. E aí um tema interessante a gente falar um pouco da advocacia, direito e moral, é que, e é um tema que a gente tem que refletir, essa é um pouco a linha que a nossa presidente Viviane falou, é que o direito e a atuação do advogado, né, ele nunca pode se afastar muito das regras éticas e morais. E quando isso aconteceu na história, a gente teve um exemplo muito dramático no século passado, isso não foi bem, né? Isso foi uma desgraça completa, né, que aconteceu na época do nazismo. E aí eu vou deixar o resto para a gente falar, mas o importante nesse momento, para encerrar, é que os elementos da ordem política moderna, para a gente resumir aqui, é o Estado forte, é o primado da lei, a responsabilidade do governante e o respeito aos direitos individuais. Diante do Estado forte, que isso já aconteceu, todos os demais foram conquistas levadas adiante por advogados, por pessoas que estudaram direito e que tinham esse propósito, essa profissão, ajudar alguém que lhes pedia socorro, né? Então, eles salvaram o mundo, né, criando essas normas jurídicas justas. A gente faz isso todo dia, e na linha que a Viviane mencionou, né, essa conquista é uma conquista diuturna, né? Ela recomeça a cada manhã, né? A gente estabeleceu uma forma racional, é uma briga que a gente precisa ter, né, para resolver os conflitos. Nós, advogados, enfrentamos a tirania, e nesse momento, nesse país, isso é muito importante, né? E também a gente sensibiliza com a humanidade, né? Então, não há dúvidas, os advogados salvaram o mundo, que é essa conclusão que eu chego nesse trabalho. Eu queria agradecer infinitamente o generoso convite da Sílvia para fazer essas reflexões com vocês nesta manhã. É um dia muito especial e nós temos todos que ter muito orgulho da profissão
que a gente escolheu. Muito obrigado. Aplausos aqui, quase que de pé, Zé Roberto. Que delícia, que bom te ouvir. E de fato, você coloca essa leitura histórica, né, da relevância da participação, né, da voz, né, da palavra, da intervenção do advogado, né, em tantos momentos tão importantes. E eu gosto de brincar que nós, advogados, somos importantes até para nós, advogados, né, porque nós precisamos também, muitas vezes, nos socorrer dos advogados, né? E de ter o nosso próprio advogado, né? Tem aquele jargão popular que diz o advogado que advoga em causa própria, né? Tem um tolo como cliente, um imbecil como advogado. De certa forma é isso, porque ficamos muito tomados pela emoção, né? E essa delegação, né? essa transferência da voz, da fala para o especialista, né? Para aquele que começou como que era o mais hábil a falar, e, de repente, na verdade, é aquele que realmente luta e briga pelos interesses de cada um, da sociedade como um todo, né? A importância disso tudo. E não sei se a Viviane quer fazer algum comentário, antes de, por favor. Bom, eu queria inicialmente cumprimentar o Zé Roberto. A gente sabia, né? Quem conhece o Zé Roberto, seus escritos, sabe da profundidade, enfim, da relevância do que ele escreve, do que ele produz, e essa palestra de hoje nos deu aqui um pouco do que é o conhecimento. E eu queria destacar, assim, e agradecer, José Roberto, na verdade, é tão importante esse teu trabalho, que fala dessa importância da advocacia ao longo da história, na construção dos estados. Eu acho isso é muito importante, porque nós temos aqui associados jovens, associadas jovens que nos acompanham. Às vezes as pessoas não têm muito a dimensão do que é essa função pública mesmo da advocacia. E a tua fala de hoje traz isso, de como a advocacia, de como os advogados ajudaram na construção dos estados democráticos, como ajudaram, na verdade, nessa busca de uma sociedade mais justa. Acaba sempre sendo a tese de um advogado que chega no tribunal, que modifica a jurisprudência, quer dizer, é a nossa profissão, que é sempre essa profissão aguerrida, de contestação, mas também de buscar colocar no plano da igualdade, no plano da justiça social. A gente sabe que não há sociedade sem o direito regulamentando, e aqui eu também dou destaque num outro ponto extremamente relevante da tua fala, é que norma é uma coisa, a advocacia é outra, a atuação do advogado, a norma é o instrumental do advogado, e é importante que a gente tenha valores humanos, né, no sentido da formação também desse profissional, para que a aplicação da norma não seja feita de uma forma alijada da ética ou alijada da moral, que nos levam a essas distorções que nós vemos em estados totalitários, né? Então, tão importante ter a advocacia, essa voz forte da sociedade, e pegando um pouco aqui o gancho que a Silvia falou, é uma profissão tão bela, que fala em nome de outrem, né? Nas nossas mãos são tributados tanto patrimônio imaterial, existencial, ou mesmo patrimônio físico, e a gente tem essa missão linda de falar, de defender o conjunto dos direitos de outra pessoa. Mas eu queria, na linha que você está falando, que eu concordo, é só uma reflexão também, porque a nossa civilização entrou lá pelo século XVII, XVIII, com uma ideia de cientificizar muito as coisas, né? Então, a ciência passou a ser muito importante e a gente se afastou um pouco da questão humana, né? Então, se a gente paga um tributo muito grande a isso, você vê, nas universidades, a gente não estuda ética, né? E ética é uma ferramenta fundamental para o exercício da advocacia, aliás, para o ser humano de uma forma geral. Mas o advogado tem o tempo todo questões éticas, ele submete a questões éticas a todo instante. E a gente não dá importância a isso. Como você falou, e eu estou de pleno acordo, as questões humanísticas. O advogado ele deve ser uma pessoa que tem que ter presente essas questões do ser humano. E você falou também, né, no começo, sobre o risco, né, da tecnologia na advocacia. E a advocacia só vai se fazer diferente e mostrar a sua importância quando tiver esse lado humano, esse lado sensível. O computador vai conseguir
achar jurisprudência, vai conseguir encontrar o dado, mas o computador nunca vai conseguir se emocionar com o problema do cliente. Ele não vai conseguir, né? O advogado, quando tiver uma questão, quando alguém o procurar com algum tema, algum drama, o advogado ele tem que estar com a alma dele aberta para observar aquele drama, para viver aquele drama e dar a mão ao cliente dele e dizer, olha, eu vou te ajudar, vamos juntos cruzar isso aqui. Né? E quando ele tiver isso, aí ele vai ser insubstituível, porque a máquina nunca vai ter isso. Agora, claro, se ele esquecer esse lado humano dele, aí realmente a máquina vai tomar o nosso lugar. Então, o que a gente tem que fazer é essa sensibilidade de ver o problema da pessoa, ligar, perceber que o cara está angustiado, né? Confortar o cara. De novo, a volta às questões humanas, essas questões éticas que são relevantes, o cliente perceber que você tem bons valores, né? E aí ele perceber que ali tem um ser humano também que está fazendo o melhor que ele pode para protegê-lo. Então, talvez o nosso trabalho seja voltar a ter atenção a isso, às artes, à literatura, né? Como isso sendo também uma parte importante da advocacia, né? O aculturamento de uma forma geral, né? Porque vai abrir deixar entrar luz na nossa atuação. Né? E acho que o pensamento crítico, né, José Roberto, a gente conseguir ter esse conhecimento, essa cultura, para poder ter um pensamento crítico em relação muitas vezes, por exemplo, quando a gente fala da tecnologia, o advogado poder pensar que os algoritmos, muitas vezes, se eles não forem, enfim, bem parametrizados, a gente falhando com essa falta crítica, a gente pode ter distorções em toda a aplicação das normas, enfim. Né? Então, toda essa interlocução exige realmente, né, uma formação global desse profissional. E aí eu devolvo de novo a palavra também para você, né? Como é que as faculdades estão, José Roberto? Como é que as faculdades podem contribuir com isso? A gente começa o dia 11 de agosto comemorando as faculdades, né? Como você falou, trazendo a educação. Quer dizer, eu acho que a porta ainda da saída para os nossos problemas está lá nas universidades, né? Eu estou de acordo com você e acho que o único caminho que o nosso país tem para sair de onde ele está, de uma sociedade muito injusta, né? Uma sociedade muito díspare, é a educação. E educação em todos os níveis. Né? Educação em primeiro grau, educação em segundo grau e educação nas universidades. Né? Permitir o acesso a essas pessoas. E essa tem que ser a grande mudança que a gente tem, uma mudança cultural do Brasil. As pessoas perceberem como isso é relevante. Nas universidades, eu acho que a gente tem que, de alguma forma, entender que o estudo de direito é fundamental, essencial, né? Mas abrir a cabeça também para outros estudos importantes, como ética, como eu falei com você, de direito e literatura, porque, como você falou, vão nos municiar desse lado mais humano, vão nos permitir a desenvolver um senso crítico, vão nos ensinar a falar, vão nos ensinar a interpretar, vão nos tornar mais próximos da humanidade. Enfim, então esse talvez seja um caminho para uma sociedade melhor. E o advogado, eu acho que aqui no Brasil, também tem que ser o agente de transformação. Né? E uma coisa que você falou, que eu estou de acordo, que é o seguinte, a nossa mudança é nas pequenas coisas. Né? É na advocacia que você vai ser educado com o teu colega, né? Que você vai ser cortês, que se o cliente tiver como ideia de fazer uma coisa que você entenda que é moral, você diga, olha, não, muito obrigado, isso não dá para fazer. Você oriente o seu cliente, pode ser que ele esteja desesperado a não fazer nada errado. Né? Então, eu não estou vendo mais vocês, agora voltou. Enfim, então, essa é a nossa atividade em pequenas coisas, mas que fazem uma grande diferença. Desculpa o clichê, mas é isso mesmo. É verdade, né, Zé Roberto? Se a gente for pensar nas mudanças sempre no plano macro, né, a gente nunca vai alcançar. Né? É por isso que no dia a dia do cotidiano, cada advogado, no seu trato, na sua prática, na sua vida pessoal, né, faça disso o modelo a ser perseguido, né, aquela transformação que a gente quer ver, né, repetindo um pouco da frase feita, mas, de qualquer maneira, eu acho que é no de cada um que essa transformação surge. Né?
E só para a gente concluir, você disse um pouco da questão da inteligência artificial, e daí queria um pouco da tua perspectiva de futuro. Por óbvio que eu, assim como você acha que o computador, né, a inteligência artificial não se emociona, né, não compõe um poema, ela pode até juntar palavras, né, mas talvez não se emocione com a devida, como um ser humano o faz, né? Como é que você imagina, quer dizer, a nossa perspectiva de advocacia do futuro? Quer dizer, óbvio, falamos da educação, desse preparo lateral, e a ferramenta artificial pode ser uma utilidade, né? A preocupação de que vai tirar emprego do jovem advogado ou não vai, a preocupação também, como a presidente disse, sobre quem alimenta essa inteligência artificial, né? Que valores, qual é o viés que estamos dando de conteúdo, né, para essa possível inteligência artificial. Queria aí avançar mais uns 5 minutinhos do nosso tempo, mas ouvir aí os teus closing remarks, a tua conclusão sobre a perspectiva de futuros, Alberto, por favor. Eu acho que é o seguinte, a gente vive hoje numa situação de Brasil em que o judiciário, e falando isso com muito respeito ao judiciário, está, de uma certa forma, falido pela quantidade de processos que ele administra. Um juiz, numa vara em São Paulo, né, uma grande capital, ou no Rio, ele tem um número avassalador de processos que, humanamente, ele não consegue digerir, né? Às vezes o advogado tem que ter o trabalho não até de argumentar, mas de só levar a causa dele para dizer, olha, excelência, examine esse meu processo aqui, né? Mesmo nas arbitragens, né, Silvio, que você frequente, a gente tem um número muito grande hoje, os árbitros às vezes não têm tanto tempo, enfim. E o que é o papel do advogado nessa hora? Eu acho que é ele de perceber que esse modelo que nós aqui no Brasil adotamos de judicializar tudo, de levar para o conflito, é um modelo que é um modelo falido. Ele é um modelo que não leva, ele não sustenta no tempo e gera um dano social muito grande, que são ações que não acabam, o judiciário, de novo, desumaniza o juiz, desumaniza as partes, né? Então, acho que o papel do advogado, isso faz, inclusive, com que ele seja diferente da máquina, né? É que ele examine o caso concreto e busque o colega e tente uma composição. O advogado, eu acho que, principalmente do advogado contencioso, ele deve deixar de ser o brigão para ser o cara que vai resolver o problema do cliente dele. Então, quando ele é procurado pelo cliente, não é o caso, então, tá bom, sue in court, né? Vamos então judicializar. Não, escuta, qual é o seu problema? Até conversar com o cliente, vem cá, por que você está brigando? Né? Qual é o teu objetivo aqui? Entender aquela, racionalizar um pouco, entender até a psicologia da história e conversar com o advogado, porque a gente vai ver que, do outro lado, possivelmente, vai ter um colega também com um bom senso e eles vão poder conversar e claro, um advogado honesto que oriente corretamente o seu cliente, diga, olha, essa briga aqui, você não vai conseguir o que você quer. A chance é muito pequena, a jurisprudência é essa, a lei diz outra coisa, mas você pode chegar nisso e com isso, desafogar o judiciário e fazer com que o advogado seja realmente o conselheiro do cliente, e não o brigão, o pitbull do cliente. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que hoje a advocacia, de uma forma geral, devia estar atenta a isso, né? E, em vez de ficar inundando o nosso judiciário, as arbitragens de causas e causas e causas, ter assim, até a franqueza de dizer ao cliente dele que, olha, essa causa você não vai conseguir o que você quer, né? A experiência já mostra que aqui você vai chegar até tal lugar. E conversando com o colega dele e estabelecendo uma relação de transparência, né, de confiança com o colega, eles consigam resolver. Então, acho que o papel da advocacia hoje tem que ser essa compreensão social de que o modelo que a gente adotou aqui no Brasil, ele não funciona no longo prazo. Muito bem colocado, Zé Roberto. Acho que essa perspectiva da negociação, né, da percepção da entrega do bem da vida, né, da solução para o cliente, né, e lembrando até do professor Cazu, que diz, né, mas escreveu lá na Política Nacional, que a justiça que tarda não é justa, né? Então, essa
esse aprendizado do novo advogado e de nós e dos mais antigos também, quer dizer que eu tenho que usar ferramentas que estão na minha prateleira e que não necessariamente é a luta corpo a corpo, né? É o litígio, é o conflito, porque a vida está passando muito rápido, os problemas se avolumam, e não é possível alguém passar 5, 10 anos dormindo em cima de um problema sem conseguir resolvê-lo, né? Então, eu acho que não faz bem nem para o próprio nome do advogado ou para a carreira do advogado ter um conflito que ele não consegue resolver para o cliente dele, né? E aí, pegando um gancho só para falar um pouquinho também da ASP aqui, que foi uma preocupação nossa já de alguns anos, e com a pandemia nós desenvolvemos ainda mais, é o nosso centro de mediação, né? Nós temos hoje uma plataforma 100% digitalizada, que permite o acesso à solução de conflitos pelo Brasil todo, não há necessidade de estar em São Paulo, nem de estar fisicamente, porque se faz todo o cadastro e esse login online, as reuniões também com o mediador são feitas online, e passa a ser, tanto para conflitos já judicializados, né, uma ferramenta de tentativa de solução, de busca da solução do conflito, como também dos conflitos que ainda não se iniciaram, né, os pré-judiciais, ou aqueles que podem ser resolvidos sem nem ser judicializados, né? Acho que isso é uma percepção que, para mim, fica cada dia mais clara, né? Eu sempre desenvolvi uma advocacia muito negocial, pré-conflito, em que pese tenha sido talhada no conflito, né? Mas eu acho que não temos mais espaço para sermos tão beligerantes ou somente beligerantes como fomos historicamente, né? Eu tenho a minha opinião, e inclusive até uma questão de respeito com o colega. Eu vejo também, quer dizer, há tempos atrás, a advocacia era muito belicosa, né? Era muito agressiva, e hoje ela tem que ser mais objetiva, e tem um respeito que você tem pelo colega, que é o teu aliado, na verdade, né? O colega não é o teu antagonista. Para resolver o problema do teu cliente, muitas vezes você vai precisar da ajuda dele, né? Então, eu acho que tem que ter uma mudança dessa percepção, e a advocacia contenciosa se transformar, na verdade, em uma advocacia de resolução de problemas, né? E não de um vitorioso e um derrotado, né? Mas isso, de novo, é uma questão cultural, que nós temos que perceber que é fundamental para que o judiciário possa, quando for importante, ele examinar aquilo, né? Até porque os clientes vão e nós, advogados, ficamos, né? Então, esse relacionamento, essa fidalguia, essa cordialidade, né? É o que tanto importa, né? Infelizmente, o tempo nosso, nós até avançamos um pouco mais, ele acabou. Uma alegria, mais uma vez, te ouvir, tê-lo aqui na ASP. Parabéns pelas palavras, pelas colocações. É uma alegria mesmo tê-lo aqui. E que seja mais uma de muitas, né, que venham as próximas. Eu gostei de você falar de ética, acho que a gente pode pensar num trabalho posterior para abordar isso, buscar um pouco da filosofia do direito, da ética, e fazer alguma coisa bacana para os nossos associados e associadas poderem também aprender e se desenvolver um pouco mais. Passo a palavra para a Viviane, então, também, para fazer a conclusão. E não sei antes, se você quiser fazer o teu encerramento, e aí a Viviane, ao final, faz o fechamento. Por favor, né? Eu queria agradecer de novo o convite, dizer que todos nós estamos de parabéns, nós advogados hoje, é uma profissão extraordinária, e a gente não pode perder jamais essa dimensão da nossa importância na sociedade. Então, gratíssimo. Eu via o tour hoje, né? Cibele, o Maris, o Técio. E foi bom que vai ser um degradê, quer dizer, vai chegar o grande finale no fim do dia. Então, só feras aí, pessoas incríveis, pessoas pelas quais eu tenho muita admiração. Então, hoje, realmente, a ASP caprichou. Vai ser uma belíssima forma de comemorar esse dia especial. Muito obrigado. Obrigada, José Roberto. Na verdade, o dia começa em alto estilo e segue em alto estilo até o final do nosso dia 11 de agosto. Queria te agradecer sobremaneira, agradecer a Sílvia mais uma vez, e os nossos associados, as nossas associadas, por lembrar da importância também, como o Zé usou uma palavra que eu acho interessantíssima, que é a dimensão da nossa profissão, da importância da nossa profissão. Dizer que hoje é um dia festivo, mas é também um dia de consciência a respeito dessa importância que a advocacia tem na sociedade brasileira.
E eu tenho certeza que os advogados e advogadas cumprirão com essa missão. Então, é importante ter o dia 11 de agosto comemorado e iniciado de uma maneira tão gostosa como você nos trouxe nessa manhã. Queria te agradecer mais uma vez e encerrar, então, essa nossa primeira participação do dia 11 de agosto. Muito obrigada.